Bom dia, pessoal. Nós estamos aqui na São Paulo Innovation Week, a primeira edição aqui no Pacaembu. Então, galera, são 3 dias de evento, tanto aqui no Pacaembu quanto na FAAP, então acompanhe com a gente. Galera, isso aqui é um podcast autônomo startup. Você simplesmente monta toda essa estrutura num evento rapidinho. Você coloca o podcast 100% autônomo, então ele não é vinculado a nenhuma outra empresa, e sim a Start Stop. E aí você simplesmente faz 25 minutos de vídeo, grava, conversa aqui, ele vai gravar tudo, ele vai te mandar na íntegra cortes horizontais e verticais para você publicar em redes sociais. Muito legal essa ideia aqui e em breve provavelmente vocês vão ver a gente falando nesse podcast, então fiquem ligados aí. Aí, galera, a gente tá no stand da Marinha e eles trouxeram aqui algumas informações sobre inovações e tecnologia que a própria Marinha desenvolve. Não sei se vocês sabem, mas o Brasil tem um submarino nuclear. Olha que legal. Eles têm uma maquete aqui mostrando como é esse submarino. Galera, aqui a gente tá na Marinha, como vocês já viram. E eles têm um simulador que mostra via realidade virtual como é o terreno que eles vão fazer alguma missão, e eles conseguem mapear via drone o desenho do terreno para que todos os soldados saibam o que fazer, onde fazer, como que funciona esse terreno para chegar no objetivo final que está ali. E o mais louco de tudo, o mais sensacional de tudo é que é o mestrado dele. Ele funciona sem internet, ele funciona sem inteligência artificial, mas é 100% baseado nas fotos que eles tiraram dessas regiões. Então tem muita coisa ainda que pode ficar cada vez melhor e mais eficiente. Então é um projeto muito bacana, mas ao mesmo tempo ainda tem como melhorar. Isso é bem legal pra gente entender a evolução da tecnologia na educação também, porque estamos falando da Marinha, do Exército Brasileiro, que também está sempre aplicando e desenvolvendo novas possibilidades. Aí, pessoal, recentemente tivemos um vídeo lá na AgriShow e agora, mesmo aqui em São Paulo, num evento de tecnologia, o agro presente, porque não existe tecnologia sem agro, não existe agro sem tecnologia. Olha aí, John Deere fazendo presença no evento também. Agora estamos na parte de dentro do estádio, onde temos alguns painéis e também stands para outras empresas. Ela investiu em pesquisadores da área de computação, da área de engenharia elétrica, de automação. Há 35 anos atrás, ela falou, além de agrônomos e veterinários, o terceiro pilar da computação, além da teoria e da experimentação, que era o tradicional que a gente fazia no campo, a gente vai precisar de profissionais da área de computação. Nós temos que formar eles no campo, indo para campos. Então, a minha carreira na Embrapa foi formada nisso, né? Meu mestrado, doutorado. Meu doutorado é na área de inteligência artificial. Há 22 anos atrás, eu terminei meu doutorado. Quando eu pedi, meu estudo de caso foi diagnóstico de doenças de plantas. E na época, falando com 20 unidades da Embrapa, 20 fitopatologistas, teve um colega meu que falou assim, Silvia, você não vai conseguir falar com esse povo todo, cada um, porque o fitopatologista de soja só fala de soja, de milho só fala de milho. Eu falei, não, mas a gente precisa pegar o que tem de mais moderno e preparar a Embrapa para o futuro, que é o presente. E além disso, né, a gente sabia que estudando e trabalhando com isso, nessa agricultura sustentável, que seria exigido o Brasil ter um protagonismo na agricultura mundial. Nós precisamos, né, cada vez mais ter medidas métricas para mostrar essa sustentabilidade. Esse é um desafio que a gente tem. Veio ontem a notícia aí da carne, a proteína
né, uma plataforma de rastreabilidade que a Embrapa está trabalhando, que o governo está trabalhando. Isso tudo, lá atrás, a gente já desenvolveu, porque no momento que você precisa, isso esteja disponível. Então, investimentos em ciência e tecnologia, em capacitação e políticas públicas associadas. Então, nessa visão da agricultura sustentável, agricultura de baixo carbono, plataforma de base biológica, essa transição e a transição digital. Então, a Embrapa, ela sente na obrigação e na responsabilidade dela não só acompanhar, mas ela também liderar essa transição digital, essa transição biológica e essa transição climática. Farms, a gente teve Paivorio, a gente teve Índigo, né? No Brasil ainda não teve. Mas eu acho que o importante é o seguinte: eu, como investidor financeiro, eu só ganho dinheiro a hora que eu invisto, independente de quanto eu paguei para a empresa, e eu vendi a empresa. Então, para mim, o unicórnio válido é o unicórnio que foi vendido a $1 bilhão para o estratégico que veio a comprar ou fez o IPO. Fazer uma rodada, que eu fui lá, SP Ventures, ou quem for, validou $1 bilhão, essa empresa está queima a caixa, não sei nem se ela vai ficar viva, e ela só está tentando ganhar vida, para mim, isso não é um unicórnio válido. E aí, infelizmente, com a queda do ecossistema, vários dos unicórnios gringos viraram pó, fecharam as portas ou voltaram a fazer rodadas de captação, empresas que valiam $1,5 bilhão, a 50, 30, 80, 120 milhões de dólares. Tá? Então, eu acredito que vamos ter unicórnio no Brasil, sim. A gente já teve no exit de um fundo de investimento na Bioprop, uma empresa de controle de biológicos, de R$2,8 bilhões, uma empresa que não parou de crescer desde lá, continua crescendo, sou muito amigo do CEO. Se ela fosse vendida hoje, ela valeria $1 bilhão. A gente tem uma empresa no nosso portfólio que é a Agroland, que é o primeiro banco que foi desenhado para vender só agricultura. Essa é uma empresa que eu acredito que em 2 a 3 anos, talvez 4, ela vai fazer um IPO e ela vai fazer um IPO a preço de unicórnio. Então, acho que vai chegar, tem uma questão de maturação, tem muitos unicórnios que não são unicórnios, então também não vão deixar a mídia nos pegar na malandragem, mas o agro, de fato, a gente tem ciclos de crescimento mais demorados. Você tem que demorar a testar coisa, né? Porque o produtor começa testando em 1% do hectare dele, na segunda safra testa em 5%. Então, até você, por exemplo, escalar uma tecnologia no campo, demora um tempo, né? Então, tem uma questão de o tempo de maturação das tecnologias agrícolas, independente de qual perfil de tecnologia, são mais demorados que tecnologias digitais de consumidor e etc. E isso, eu acho que os investidores têm que ter esse tipo de conhecimento para entender também que eles têm que tentar estar um pouco mais pacientes. Imagina como monitorar 2,7 milhões de hectares, como monitorar 1,2 milhões de mudas plantadas todo dia. Não tem outro jeito se não for com tecnologia. E a tecnologia para reduzir variabilidade de processo. 2 exemplos aqui. A Silvia comentou do doutorado dela em doenças. Na Suzano a gente tem uma tecnologia chamada Anomaly IA, que é uma IA, uma inteligência artificial desenvolvida dentro de casa para detecção de anomalia em floresta, utilizando geotecnologia, combinado com deep learning, processamento de imagem, para detecção antecipada de praga, doença, ataques de pragas na floresta. Então, semanalmente a gente roda o satélite, processa essa imagem, utilizando tecnologias de deep learning, a gente consegue antecipar problemas, antecipar situações que podem causar prejuízo na floresta. Aí, galera, agora é o jogo da memória do Jeep Avenger, novo carro que a Jeep está em breve lançando aqui no Brasil. Vamos ver se aqui desenrola no jogo da memória. E aí, Arthurzão, já ganhou o seu, né? Mostra o ticket. 50 segundos. O que vale o ticket? Ó, vale um Frozen. Vencemos o jogo da memória, ganhamos um Frozen. E aí? Bom? Bom demais. Do que é o seu? Limão. Limão. O meu é de morango, hein? Eu fui no único diferente aqui. Vamos ver se é bom. O que é a missão Aqua Sabesp? Ela é uma operação inspirada em uma tecnologia, e essa tecnologia vai lá para Marte para buscar água. E o que a Sabesp tem a ver com isso? A Sabesp se inspira nessa mesma tecnologia e ela utiliza essa tecnologia para vazamentos
de água aqui em São Paulo. Então eu vou colocar um vídeo para vocês demonstrativo e aí ele vai explicar um pouco melhor para vocês. Você vem cá, por favor, pode apertar esse botão por favor. Uma tecnologia criada para procurar água em Marte. Aí galera, agora paramos aqui para fazer um pouco de contato com o pessoal da ADESAMPA, que é da Prefeitura de São Paulo e tenta incentivar a investir nos microempreendedores individuais. Então a gente que tem vira e mexe de negócio, de startup, com projetos de empresas e coisas do tipo, faz muito sentido ter uma estrutura como essa. Eles estão oferecendo bastante coisa legal que a gente nem sabia que a Prefeitura fornecia. Galera, agora a gente está aqui na FAAP, porque o evento está acontecendo em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, um pouco lá na Arena Pacaembu e um pouco aqui na FAAP. A gente está tentando gravar o máximo possível para vocês e aproveitar também o evento, porque é muito grande, tem muito painel. Tem painéis que já começaram, outros que nem começou. Tem acontecendo vários lá e vários aqui também. Então, é um evento bastante dinâmico. Interessante essa dinâmica. É isso aí, pessoal, mais um dia. Estamos aqui de novo no São Paulo Innovation Week, mais um dia. Agora a gente está no Museu da FAAP, conhecendo um pouco das obras que eles têm aqui. E daqui a pouco a gente mostra mais do evento para vocês também. Então, hoje o dia está um pouquinho mais chuvoso, a gente começou aqui pela FAAP hoje, justamente por ser mais fechado. E daqui a pouco a gente vai lá para a área do Pacaembu para ver também as novas palestras que estão rolando lá. No contrato comutativo, no contrato negocial direto. Isso não é um contrato negocial direto, porque o contrato plano de saúde para não usar. Por isso que o contrato não é atuarial e por isso que o plano tem que responder. Só para dar um exemplo de uma coisa que foi bastante debatida aqui e que gera o quê? Gera todo esse debate sobre contabilidade criativa, que é um jogo de empurra. Então, há 20 anos atrás, você queria fazer uma infiltração de joelho, porque estava com um problema no joelho, fazia no consultório, fazia num sistema ambulatorial muito simples. Hoje em dia, interna, faz exames. Então, os hospitais estão com uma tendência de ocupar o seu maquinário. Ou ocupar o ultrassom ao máximo, ocupar a tomografia, ocupar... Por quê? Porque esse aparelho foi feito por leasing. Então, precisa ocupar o aparelho. Então, tudo é exame, tudo se interna, tudo... E isso aumenta o custo. E aí o plano de saúde... Aí eu acredito, o plano de saúde não aguenta mesmo. Se todo mundo fizer... E aí surge o quê? Surge a venda de coisas que não precisa, que é a futilidade terapêutica. Ou o problema, que o Felipe vai falar disso, que vai falar da nova legislação aí, né, do consentimento informado. Será que toda mulher que fez uma prótese de mama, o médico disse assim para ela: olha, existem casos de linfoma associados à prótese mamária. E se você tiver um linfoma, eu não vou responder. Será que o médico disse isso para ela? Não, isso não é nada, é só uma lista de coisas, das letrinhas miúdas. Você assina aí e faz a prótese mamária. Porque se ele dissesse isso, a próxima pergunta que ela faria é: tudo bem, mas se eu tiver um linfoma, tira a prótese, resolve? Aí ele ia dizer, nem sempre, né? Depois que tem alguns tipos de linfoma que a prótese não vai, a retirada da prótese, mas você vai morrer disso aí, né? Um dia eu estava num debate, acabou, uma menina veio falar comigo e falou: eu perdi as 2 mamas, porque coloquei uma prótese, tive um problema grave e tal. Então assim, você pode ser, ele é doutor, médico, tal, é capaz de entender qualquer coisa sobre a saúde dele, né? Eu não sou advogado. Então... Olhar também para o bem do paciente, né? Então, como a gente olha sempre para isso, né? A gente trabalha, de novo, às vezes a gente perde o foco de que o benefício tem que ser o paciente no centro. Então, como eu falei, às vezes muitos conflitos de interesses, muitos outros interesses, tem que tomar muito cuidado para a gente não perder esse foco e não causar danos com a IA, né? IA com responsabilidade, né? E aqui a gente está no Legal Tech,
Obviamente, acredito que o que eu estou falando aqui não é novidade também, mas dentro das organizações, o quanto que as áreas de ética e jurídicas têm que estar no centro das decisões. Não pode vir, se a gente vier depois só para corrigir o problema já pode estar bastante complexo de se resolver. Então, são PLA, só que a estética deles são diferentes. Esse é fosforescente, que brilha no escuro, e esse é mármore. Tá. E aí tem diversos outros tipos de materiais que você pode imprimir, como metal, ou alumínio. Prazer. Esse daqui é um deles. Galera, esse daqui é um caminhão do Senai. Ele é um caminhão que se expande e eles conseguem ter uma operação móvel 100% funcional, com impressões 3D, diversas máquinas mais simples, máquinas mais complexas. E vocês vão ver. Valeu, amigo, obrigado, boa noite. Valeu, boa noite. Vocês vão ver o tamanho do caminhão. Se liga. Olha ele aqui. Ele se expande, olha isso. Olha o tamanho desse caminhão, cara. É maior que o nosso laboratório de finanças. Mas é um caminhão. Muito legal. É isso aí. Ah, estamos acelerados. Não para a gravação. Nós estamos aqui agora, acabamos de fazer uma conversa genial com um cara muito importante na Vale. E ele falou sobre a estrutura da Vale. A Vale, empresa que faturou ano passado 400 bilhões de reais. Então, nós estamos falando de coisa, qualquer projetinho lá dentro que eles falam é 1 bilhão. Só para começar, a cadeia produtiva precisa de desenvolvimento. Muito legal é que, apesar de eles terem um time maço interno, ainda assim eles investem em empresas de fora para ajudar a melhorar processos. E a empresa é louca, né, mano? Estão usando consultoria para tudo também, para qualquer coisa que eles Aqui fazem, a gente vê que tudo é consultoria, galera. Tudo é consultoria, é estratégia, é gestão, é análise, posicionamento. Então é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se gostou do vídeo do YouTube da LCM, o que tem que fazer? Deixar o like, inscrever, sininho. E compartilhar com a galera, né? Porque daqui a pouco a gente tá em outros eventos e aí vem muita coisa top pra vocês. Tamo junto, isso é LCM, né, rapaziada? LCM, vambora. Isso aí, velho.